Bom, já de volta aqui na programação da Rádio Betel FM 98,7. E como o primeiro programa do ano de 2025, a gente já vai explicar, né? Lá na abertura do programa, eu falo com você daqui a pouquinho. Eu quero deixar aqui um versículo para nossa reflexão, que é muito importante ao começar um ano, né? Começarmos um ano nós ponderarmos algumas coisas, né? Avaliarmos algumas questões nas nossas vidas, inclusive nas nossas vidas espirituais, por que não, né? Em tempos de virada de ano, muitos se fazem reflexões do ponto de vista econômico, né? O planejamento que quero para minha vida material, minha vida sentimental, tudo no plano físico, né? Poucas são as pessoas, né? Eu digo proporcionalmente falando, que realmente param para pensar um pouco na existência fora desse plano físico, na espiritualidade, nessas questões que são e devem ser consideradas como prioridades na vida do cristão. Essa é que é a grande realidade, daquele que segue a Cristo, né? Cristão, eu digo no sentido verdadeiro da palavra, de ser discípulo do Senhor Jesus. Mas eu queria, no primeiro programa Nossa Voz de 2025, deixar um texto, ler um versículo só aqui de João, Palavras do Cristo, João capítulo 10, verso 9, que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Olha aqui, versículo que a gente tá careca de ler isso aqui, tá careca de ler, tá careca de ouvir, tá careca de saber, por que não, né? João 9, ou melhor, João 10, verso 9. E aí você fica analisando, né? Eu estava pensando esses dias, eu gosto de refletir sobre os textos que eu leio, eu não gosto de ler por ler. Às vezes, claro, a gente lê e passa despercebido, né? A gente está procurando uma outra coisa, mas nesse texto, nessa análise, né, no contexto de João 10, ele cita muitas outras coisas do cotidiano para trazer os seus preciosos ensinamentos, como faz em toda a Escritura, em todos os evangelhos, né? Ele começa no versículo 1 dizendo: aquele que não entra pelo curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Quer dizer, ele já começa a citar algo que todo mundo conhecia, que era o curral das ovelhas. Ele usa da figura de linguagem um tempo inteiro nesse capítulo aqui para ver se entra na cabeça com mais facilidade das pessoas o que ele está ensinando, a preciosidade. Era a estratégia dele, falar por parábolas. E aí ele usa o porteiro, o ladrão, o pastor, as ovelhas. Ele vai dizendo esses termos, esses adjetivos que muitos conheciam, aliás, todos conheciam. Ninguém ficava de fora da palavra do Senhor Jesus. Ninguém ficava inatingível, inalcançável. A palavra dele era acessível desde o mais simples ouvinte ao mais erudito, ao mais intelectual, a pessoa mais renomada. Era uma linguagem que abrangia a todos. E quando ele fala da porta, e eu quero focar nessa questão, né? Nós estamos num ano que a gente passa de um ano para outro, de 2024 para 2025, para muitos o ano começando hoje, dia 6, primeiro dia útil para valer de 2025. E ele diz: eu sou a porta. O que nos lembra a porta? Quando você para refletir sobre a porta, ela nos lembra o quê? A mudança de um ambiente. Você vai do quarto para a sala, de um ambiente para outro, de um lugar para o outro. Então, quando você fala em porta, você entra ou sai. É ou não é? A porta é que ela faz a transição de dentro para fora, de fora para dentro, e aí ela muda de um ambiente para o outro. Olha só que interessante, mudar de ambiente, mudar de direção, mudar de foco.
Porque muitas pessoas que se julgam estar em Cristo hoje, mas ainda não entraram pela porta que é Cristo. Você consegue entender a dimensão do que ele está falando? Porque muitas pessoas falam, eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, mas existem aqueles que ainda não passaram, ainda não entraram pela porta, embora se julgam altamente conhecedores, que estão realmente, fizeram a passagem, mas se você analisar bem, ainda não entraram por ela. Sabem da porta, sabem que existe uma porta que é capaz de promover ao indivíduo uma mudança de um lugar para o outro, mas ainda não foi feita essa mudança. É isso que eu quero falar. Ainda não passou de um ambiente para o outro muito melhor. Diga-se de passagem, porque nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do único Deus verdadeiro. E ainda ficam levando suas vidas. É que eu digo sempre aqui no programa Nossa Voz, a gente sempre traz aqui um editorial mostrando a realidade que acontece em muitas igrejas, pastores, pessoas renomadas, gente com canudo que não tem mais aonde guardar, mas levando suas vidas velhas e cansadas. São os famosos vinhos velhos em odres já rachados, ou remendos velhos em roupas novas, aquela vida, sabe, que não há uma transição, uma mudança de fato. E nada melhor do que começar o ano falando dessas questões importantes, prioritárias para nossas vidas, que eu poderia muito bem estar aqui falando do que está acontecendo no cenário político brasileiro ou da geopolítica, do que está acontecendo também no cenário político internacional. Muitas coisas que apontam, inclusive, que nos direcionam para os acontecimentos finais dos tempos, né? Coisas também que as pessoas hoje não querem ouvir, mas o Senhor Jesus falou. Começou a parábola no verso 6, ele diz, e Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia, verso 6 de João 10. Aí ele explica, eu sou a porta, verso 9, se alguém entrar por mim, condicional, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Quando sair do outro lado, vai acontecer o que ele disse? Achará pastagens. Quantas pessoas estão famintas, morrendo de fome, sedentas, muitas das vezes dentro do seio de muitas denominações evangélicas, no seio de muitas igrejas, estão famintos e sedentos, porque embora olhem a porta, conseguem olhar a porta, conseguem identificar num mundo caótico, de ponta cabeça, né, virado do avesso, consegue ter a oportunidade, o privilégio de olhar a porta, mas não tem condições ou capacidade para fazer a passagem do estado para o outro, melhor, de um estágio para o outro, de um ambiente para o outro ambiente. Ainda estão presos ou presas com as suas próprias vidas, cansadas naquele ambiente de derrota, de miséria espiritual, moral, mesmo conseguindo enxergar a porta. E é por isso que nós começamos o programa Nossa Voz dessa segunda-feira, dia 6 de janeiro, falando sobre a importância de chegar, ou melhor, de enxergar esta gloriosa porta e fazermos esta passagem, de mudarmos as nossas vidas. Estamos em 2025, é ano de reflexão, mais do que importante, e não depositarmos as nossas vidas meramente na religiosidade, no padrão, naquilo aqui, no piloto automático das nossas vidas espirituais. E assim a gente vai se comportar como aquele que está apenas vendo a porta, ou tem a ciência de que há uma porta, mas não conseguem passar de um ambiente para o outro definitivamente, porque desde o momento em que você até abre a porta, mas coloca um pé lá e o outro pé fica aqui, você não mudou de ambiente, ainda está indeciso se vai entrar ou não no ambiente.
Porque o Senhor Jesus diz no verso 9, olha, vai entrar e sairá, e quando sair lá do outro lado, porque você tem que fazer a transição, você vai encontrar o quê? Pastagens. Então a pessoa até às vezes entra no cômodo, né? Vamos aqui usar esta figura de linguagem que o Senhor Jesus está falando, que até entra, mas ele não consegue sair do outro lado, ele volta, ele acaba fechando a porta para ele mesmo. E aí, meu querido amigo, minha querida amiga, não adianta absolutamente nada saber que tem consciência, que tem ciência desta passagem, mas não tem a capacidade plena de tomar uma decisão e tomar uma atitude de fato para adentrar esta porta gloriosa e fazer esta passagem. Quando você entra por uma porta, você fecha, você já não tem mais conhecimento do que está acontecendo no ambiente lá. Você pode até entender, saber pela sua experiência o que pode estar rolando lá fora, mas o mais interessante é o que você está vivendo dentro daquele novo ambiente. Mas é isso, é preciso realmente saber que entrar por esta porta significa fechá-la pelo lado de dentro, né? Ou melhor, esquecer do outro ambiente para focar nas pastagens excelentes, as melhores do mundo, que estão à sua disposição, claro, a partir do momento em que você adentra por esta porta chamada Cristo, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach. Que esse ano de 2025 possa ser um ano marcado por uma maior proximidade com o Eterno, procurar conhecer os seus caminhos, procurar conhecer de fato quem Ele realmente é, o que Ele requer de nós, possamos estreitar o nosso relacionamento com Ele, independente se a gente olha para um lado e para o outro e às vezes não vê aparentemente saída, olhar para as pessoas, esperar delas o bom resultado, o bom exemplo, é complicado. Então o bom exemplo tem que partir de nós, essa é que é a grande realidade. A mudança, a entrada na porta tem que começar feita por cada um de nós. A gente não pode ficar de fora e procurar olhar para dentro da porta, até porque é um ambiente fechado. Essa porta, para a gente terminar aqui a conclusão do nosso raciocínio, tem muita coisa para explorar acerca deste assunto, mas só para você ter uma ideia, é uma porta com um ambiente fechado, exclusivo, e ele mesmo diz, o meu reino não é deste mundo, ele não é daqui. É por isso que quando você entra por esta porta, você passa a ver a pertencer ao reino de Cristo. Muitos acreditam que esta porta, que este reino só vai se entrar definitivamente quando morrer. Mentira. Não espere morrer para entrar no reino. Não espere morrer para ser eleito ou para ter tido, quem sabe, a sorte, se você passou ali, né, teve a média suficiente para passar, né, como se fosse um concurso, uma prova que você dependesse de uma pontuação para você, quem sabe, atingir a graça. Não, nada disso. Esse reino, essa porta está aberta, né? É bater, entrar, é você entrar nesse ambiente e entrar mesmo, com a cara e a coragem. Está disposto aí realmente a renunciar muita coisa, porque é uma mudança completa que você tem que ter. Uma mudança, um giro de 360 graus na sua vida. Não é aquela mudança meia boca, não é aquele lance que eu te falei, bota um pé lá dentro e o outro aqui fora, se de repente lá for melhor e eu não consigo tirar o outro pé daqui, porque essa é a realidade de muitos que estão hoje no Evangelho, um pé lá e outro cá, tentando viver os dois ambientes simultaneamente. É impossível. É impossível. É por isso que temos problemas aos montes, pessoas que veem a porta, agarram na porta, estão vendo. Bem-aventurados que veem a porta, né? Porque no momento em que ninguém consegue enxergar nada, o mundo jaz em trevas, ninguém consegue enxergar um palmo diante do nariz, então você ver a porta é um privilégio glorioso, maravilhoso. Porém, o grande fato, o grande X da questão é
que não é só por ver. Essa porta não é para ver, nem tocá-la, nem alisá-la. Olha aqui a porta, encontrei, essa porta é a maior de todas, é a grande porta. Artigo definido, a porta, eu sou a porta. Então você está ali alisando a porta, que coisa linda. Mas se você não abrir, não entrar sem medo de ser feliz, nada vai acontecer. Você vai estar alisando a porta, porém vai estar ainda do outro lado, do lado que não é para ficar. Só quem entra e quando sai lá do outro lado é que encontra pastagens. Você está entendendo? Então muitos ficam ali alisando. Olha, eu sei da porta, eu sei que ela tem aqui, ó. A porta é essa aqui, ó. Tem várias portas, mas eu conheço a porta principal. Eu conheço, mas tu entrou? Tu entrou na porta? Tu entrastes, como diz no português correto? Português de Portugal? Tu entraste na porta? Ou não? Ou você é daqueles que fazem uma festa maravilhosa só por ver, só por vê-la, por tocá-la? Não. Tem que entrar, tem que mudar o ambiente, mudar de ambiente. Quando você muda de ambiente, aí é outra história. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Muito boa noite para você que está ligado aqui na Betel FM 98,7. Segunda-feira abençoada para você que está ligado aqui na nossa programação. Hoje é dia 6 de janeiro de 2025. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe os seus passos, guia seus caminhos, oriente sua vida, seu coração. E que nesse ano de 2025 seja de paz, de esperança para a sua vida, para a sua casa. Eu sou o Tony de Souza, é um prazer ter você por aqui. Estamos em 98,7, de volta hoje, dia 6, com o programa Nossa Voz aqui pela Rádio Betel. Final de ano é uma fase, que a gente tem muita dificuldade para conduzir o programa por causa dos trabalhos, que a gente tem uma sobrecarga, uma demanda de trabalho muito grande. E por esta razão, a gente fica aí uns 15 dias, pelo menos uma vez por ano, a gente fica uns 15 dias ininterruptos com o Minuto da Unicidade e com o programa Nossa Voz Agora, que nós temos esse compromisso com você. Então, justificando, eu até tentei, bem que eu tentei, mas aí nós conversamos e já estamos de volta. Graças a Deus, e esperamos conseguir seguirmos até quando Deus permitir aqui na rádio e aqui com o Minuto da Unicidade. Um forte abraço para você. A gente começa então com um louvor abençoado. Daqui a pouco nós voltamos. Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui também, hoje, excepcionalmente, uma reprise do nosso quadro Minuto da Unicidade. E a gente vai dando sequência aqui, ajustando o que precisa ser ajustado aos poucos, tá bom? Deus abençoe você, a gente volta já.